Tamo junto. Grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Estamos chegando para mais um vídeo. Lá, já no começo do vídeo, te faço um convite. Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente. Se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações. Isso fortalece, isso acaba mandando o nosso conteúdo para mais pessoas. E, claro, será demais ter você conosco aí na sequência de 2025. E você que já é inscrito, que sempre dá moral, obrigado mais uma vez. Bom, começando a semana, nessa segunda-feira ainda de cabeça inchada. Não é novidade para ninguém que o Palmeiras vive um momento muito ruim. Muitos batem na tecla que é o pior momento do Abel Ferreira aí no Palmeiras. Penso que algumas situações colaboram para esse momento ruim. E alguns podem bater na tecla de um assunto mais crítico que o outro. Mas penso que a reformulação é um tópico, a data FIFA atrapalha bastante também. As lesões dos jogadores do Palmeiras. E acho que o principal, né, nível técnico, nível tático, isso também dá uma impactada nesse momento que o Palmeiras vive. Também penso que esse momento iria chegar. Em alguma situação esse momento iria chegar. Não tem como você bater naquele nível o tempo todo, né? Palmeiras desde 2020 conquistou aquele título paulista com o Luxemburgo em cima do Corinthians. Depois teve muitas dificuldades no início do Brasileiro. E aí, no final do ano, chegou o Abel Ferreira, que já engatou o título da Libertadores junto com a Copa do Brasil. E claro que ganhou um baita de um para-raio, de um escudo para algumas situações. Teve algumas oscilações ali depois desses títulos e já engatou o segundo título da Libertadores diante do Flamengo. E aí o Abel Ferreira, por méritos, ficou muito grande, continuou conquistando Recopa, Supercopa, Paulista e aí engatou 2 títulos brasileiros. Claro que tudo isso é muito mérito, não só da diretoria, como da comissão técnica, dos jogadores. Mas bato nessa tecla novamente. Evidente que esse momento ruim iria chegar de alguma forma. Claro também que a temporada de 2024 ainda é reflexo do que está acontecendo hoje. E a temporada de 2025 começou muito ruim, né? Um campeonato paulista muito difícil, oscilando bastante. É claro que mais um item entra nessa situação, né? Aquela mescla, muitos jogadores sendo poupados para justamente se adequar a essa temporada que é muito longa, com muitos jogos, e o Abel Ferreira bateu nessa tecla. E claro que o torcedor vai cobrar, o torcedor vai reclamar, e realmente o Palmeiras não tá legal, o ambiente não tá bacana, e claro que a gente torce para que isso mude o mais rápido possível, sem dúvida nenhuma. Acredito que temos sim que viver esse momento, porém temos que tentar sair dele o mais rápido possível. E penso que só uma situação é capaz de tirar o Palmeiras dessa fase ruim, que são as vitórias. Só vencendo os jogos que o Palmeiras sairá desse momento. Claro que o título paulista deixamos para o nosso rival, e isso tem um peso muito grande. Não tenho dúvidas que o clima seria outro se o Palmeiras tivesse vencido o campeonato para cima do rival. E claro que isso reflete lá do outro lado, em algum momento, e aqui toda essa pressão. O Palmeiras fez um jogo muito ruim novamente. Penso que o Palmeiras saiu no lucro com esse empate, mesmo tendo a bola do jogo nos pés do Flaco Lopes. E claro, o empate dentro de casa com o Botafogo aumenta ainda mais essa pressão. E acho que não é nem pressão, acho que é questionamentos em relação à diretoria, à comissão técnica e também aos jogadores. E tudo isso a gente tem que analisar de uma forma bem imparcial, de uma forma mais racional. Mas é claro, o torcedor ele não quer saber, o torcedor quer vitórias, o torcedor quer uma postura diferente. E acho que
tem que ser dessa forma mesmo. Agora, como eu bato na tecla, né? O Rafael Veiga perdeu aquele pênalti importantíssimo na decisão do campeonato, não poderia perder, mas são duas coisas diferentes, né? A cobrança para o Rafael Veiga melhorar, e realmente ele tá mal, mas não só ele, como vários jogadores, né? No Palmeiras é dessa forma. O Vitor Roque tem 3 jogos e já está sendo questionado porque não fez gol. Felipe Anderson, Piquerez, o Everton, e é desse jeito que funciona o futebol. Muitas vezes a gente não concorda, ou muitas vezes o torcedor é muito radical, mas é dessa forma. Agora, o que me preocupa bastante, além do futebol mal jogado, além dos resultados, é a postura do Abel. E também entendo o lado do técnico do Palmeiras. Eu sempre costumo dizer, né? Quem jogou bola tem mais ou menos a noção do que acontece ali dentro do vestiário. E o torcedor, ele sabe do que acontece no vestiário, mais ou menos 20% de todas as situações. É claro que o Abel já abriu algumas situações, até fez exposição pública de alguns jogadores, como depois da derrota para o Corinthians no primeiro jogo, o Estevão, o Rafael Veiga, mas penso que ali é mais para dar uma chacoalhada no cara, dar uma motivada. Mas incomoda um pouco essa postura do Abel Ferreira. Como eu disse, eu entendo alguns repórteres, alguns veículos de imprensa quer mesmo esse conflito, porque é bom para todo mundo. E muitas vezes o treinador do Palmeiras vai bastante armado para a coletiva. Evidente que o Abel está se sentindo pressionado, não pela torcida ou pela comissão técnica ou até mesmo pela diretoria, mas ele está incomodado com esse momento, com essa situação, e acho que tem que estar incomodado sim. Mas penso que a coletiva de imprensa é uma chance muito grande de mostrar algumas situações para o torcedor, o porquê que as coisas não estão dando certo. Mas não gosto dessa postura, acho ruim, e acho que é inteligente, até mesmo num momento difícil, de uma derrota como foi no Clássico, ou um resultado ruim na estreia do campeonato. Serve para passar para o torcedor o que realmente está acontecendo e chegar um pouco menos desarmado para a entrevista coletiva. Muitas pessoas falaram, inclusive o Marcão, né, o nosso ídolo, o nosso eterno camisa 12, fez uma postagem que esse tipo de postura, ele conhecendo o clube, pode até prejudicar, sem dúvida nenhuma. Sou defensor do Abel de todas as formas, mas temos que reconhecer quando não está bem, quando dá alguma declaração infeliz. O Abel não pode chegar a público dizendo que a torcida do Palmeiras não fala que foi campeão. Nós temos cânticos dizendo que somos tricampeões da Libertadores. Nos orgulhamos muito de todos os títulos conquistados, não só na era Abel, mas em toda a história. Não é à toa que o Palmeiras é o maior campeão do Brasil. É o time brasileiro que tem mais Libertadores junto com outros clubes brasileiros. E então a pessoa pressionada ali, querendo dar uma resposta, acaba falando algumas situações que o torcedor não concorda, ou que até mesmo não é verdade. Então penso que a nossa presidente, a diretoria, tem sim que cobrar os jogadores, cobrar a comissão técnica e servir como escudo para esses momentos. Tem que sim conversar com o Abel Ferreira, tem que mudar essa postura em algumas situações, não estou falando todas. Muitas vezes o confronto é interessante para o lado da imprensa, e a gente sabe disso, e o treinador precisa se defender mesmo, mas a coletiva de imprensa, lembrando, ela é uma satisfação para o torcedor, e o Abel Ferreira tem que valorizar a torcida do Palmeiras, porque depois de uma derrota decepcionante para o seu maior rival, que estava num momento psicológico terrível, depois de ser eliminado na pré-Libertadores, um campeonato brasileiro de recuperação onde quase foi rebaixado, e o Palmeiras também foi responsável em dar um ânimo maior para o nosso adversário naquela derrota dentro de Itaquera. Tinha 30 mil pessoas no Allianz Parque, todo mundo de cabeça inchada, todo mundo ainda triste
por conta do resultado péssimo nas finais. O Palmeiras jogando um futebol ruim desde 2024. O Palmeiras não tem variação tática. Tá todo mundo já cansado dos mesmos defeitos, com só bola no Estevão, que acaba sendo pressionado também. Então isso precisa mudar, isso precisa ser trabalhado com mais veemência. Achei muito legal a estreia do Bruno Fux. O Everton foi fantástico, se é que tem algum lado bom na partida de ontem. O Felipe Anderson jogando ali no meio já mostrou que pode render um pouco mais do que isolado ali na ponta. Então o Palmeiras precisa sim de uma variação tática, precisa sim de questionamentos, precisa sim de cobrança, precisa sim de conversas para que tudo melhore. E como eu falei, o Palmeiras só vai sair dessa situação de futebol ruim, de momento de críticas, com vitórias. E nada mais interessante, nada melhor no futebol do que 3 pontos, do que uma vitória. E o Palmeiras tem essa oportunidade na quinta-feira, a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores. Jogo duro fora de casa contra o Sporting Cristal. O Sporting Cristal é um time tranquilo, não tem tradição. O Palmeiras vai ganhar com tranquilidade, mas do jeito que o Palmeiras vem jogando, todo jogo é difícil para o Palmeiras. Precisa melhorar bastante. E nada melhor do que uma vitória fora de casa, iniciando a Libertadores com o pé direito e dando uma baixada nesse calor, nessa efervescência que vem sendo o Palmeiras nos últimos jogos aí. Então, Abel, tenta se conter, trabalhe bastante, que acho que essa é a melhor situação nesse momento. Claro que todo mundo tem o direito de errar, todo mundo tem que ter a segunda chance, mas eu acho que o mais viável é, como você tem esse lema, né? Cabeça fria, coração quente, ficar um pouco mais focado no que o Palmeiras possa melhorar e trabalhar bastante esse time aí para que a gente consiga jogar melhor e a gente consiga voltar aos caminhos da vitória. Beleza? Tamo junto, grande abraço, boa semana para todo mundo. E claro, se liga aí no canal DNA Palestra, se inscreva. Quinta-feira já tem compromisso pela Libertadores, o campeonato que todo palmeirense quer ganhar. Tamo junto, aqui o DNA é palestra.